Epístola de Paulo aos Gálatas. Hoje nós encerramos a exposição desta Epístola de Paulo. Foi uma jornada de alguns meses, que nós nos debruçamos sobre essa Epístola, e nessa manhã nós veremos o capítulo 6, versículo 11 a 18. O tema que estou dando a essa mensagem é Glorie-se no Evangelho. O apóstolo Paulo, ele se gloriava no Evangelho de Cristo, na cruz de Cristo, não é? E a grande ideia, irmãos, que eu quero que fique bastante claro e que nós compreendamos a mensagem nessa manhã e fechando essa carta, o apóstolo Paulo aqui, ele está ensinando que a igreja de Deus deve gloriar-se no Evangelho de Cristo Jesus, tá? Então a igreja de Deus deve gloriar-se no Evangelho de Cristo Jesus. Vamos orar. Após a oração faremos a exposição do texto. Pai bendito, nosso Deus amado, em nome de Cristo Jesus, Senhor, queremos glorificar e exaltar o teu santo e precioso nome. Agradecemos, ó Deus, por podermos chegar até aqui. Obrigado, Pai, porque nesse último culto matinal do ano, o Senhor nos permite concluir a exposição desta epístola. Obrigado, Pai, por tua palavra que nos ensinou, tem nos ensinado e assim continuará a fazê-lo para todo sempre. E, ó Deus, eu quero lhe pedir que nesse encerramento, ó Pai, da exposição da Epístola de Paulo aos Gálatas, sejamos mais uma vez edificados por tua palavra, que, ó Deus, tu venhas, ó Pai, revelar aos nossos corações aquilo que o Senhor diz nas Escrituras. Em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Vamos lá, irmãos, capítulo 6, versículo de 11 até 18. Paulo fala assim: vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. Aqueles que desejam ostentação exterior vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo esses que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se orgulharem de vós em rituais físicos. Mas, longe de mim orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa alguma, mas sim o ser nova criação. Que a paz e a misericórdia estejam sobre todos que andarem conforme essa norma, e também sobre o Israel de Deus. Quanto ao restante, que ninguém me importune, pois trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Irmãos, é impressionante observarmos na exposição dessa epístola como Paulo começou. Vocês se lembram como Paulo começou? É muito interessante fazer essa verificação de como Paulo começa e como Paulo termina. Vamos olhar como ele começou? Olha aí no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Observe como Paulo inicia essa epístola. Ele começa assim: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Observe como Paulo se identifica e a mensagem que ele anuncia. Versículo 1: mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Agora versículo 2: e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aí ele mais uma vez ele diz a mensagem: Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Agora ele fala o quê? Jesus Cristo que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar do quê, irmãos? Para nos livrar deste mundo mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então a mensagem está muito clara de Paulo. Paulo, ele deixa claro que o evangelho que ele anuncia é de Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos, é de Jesus Cristo que se entregou pelos nossos pecados, é de Jesus Cristo que nos livra desse mundo mal, segundo a vontade de Deus Pai. Aí ele continua, olha o versículo 6, olha o começo, estamos só no começo.
estou admirado que estejais vos desviando tão depressa daqueles que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Os irmãos estão lembrados que lá no começo da exposição de Paulo aos Gálatas, nós verificamos que Paulo ele vai direto ao assunto, ele está muito decepcionado, ele está muito frustrado, ele está muito triste com as igrejas da Galácia, porque eles abandonaram esse evangelho de Jesus Cristo, que ressuscitou, de Jesus Cristo que se entregou pelos pecados, para nos livrar desse mundo mal. E ele diz, versículo 7, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E aqui nós verificamos que Paulo está falando de quem? Dos judaizantes, ok? Judeus que diziam reconhecer Jesus como Messias, mas dizia que a obra de Jesus era insuficiente para a salvação. Dizia que para a salvação o homem precisava ser circuncidado, dizia que para a salvação era necessário guardar o calendário, a dieta judaica e guardar o sábado. Sem isso não haveria justificação. Então Paulo está falando, eu estou espantado como que vocês tão depressa deixaram o evangelho de Cristo para seguir outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Ele continua, olha o versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja o quê? Seja maldito, seja anátema. Então Paulo está falando, qualquer outro evangelho que seja diferente ao que eu já vos preguei, que evangelho é esse? De que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, ele ressuscitou, ele morreu, deu a sua vida para nos livrar de pecados e desse mundo mal, ok? Olha o versículo 9. Conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar outro evangelho diferente daquele que já recebeste, seja o que? Maldito, anátema. Eu lembro que eu falei que anátema aqui é o juízo de Deus vai vir? Eles serão condenados? Nós falamos sobre isso no início da exposição. Isso como Paulo começou. Agora, como que ele termina? Vamos novamente para o texto como ele termina. Ele fala no versículo 11, vede, com grandes letras vos escrevo de próprio punho. Na conclusão dessa epístola, irmão, às igrejas da Ásia, é impressionante observar do versículo 11 até o versículo 16, Paulo, ele está revelando o quê? Paulo está revelando o seu grande amor e a sua grande preocupação com as igrejas na Galácia. Quando nós olhamos o versículo 11 a 16, Paulo está aqui reiterando tudo o que ele já disse. E aqui ele fala, escrevo com letras garrafais. Preste atenção no que eu estou dizendo. Não permaneçam neste falso evangelho. Não permaneçam seguindo os judaizantes. Não permaneçam dando ouvido a estes que estão pervertendo o evangelho de Jesus. E ele fala então, versículo 12 a 13, Paulo novamente aqui no versículo 12 e 13, ele volta a alertar quanto ao perigo e as más intenções dos judaizantes. Ele está fechando a sua epístola. Então ele está mostrando novamente o perigo e as más intenções. Olhemos o 12 e o 13. Aqueles que desejam ostentação exterior vos obrigam a circuncidar-vos. Vocês estão lembrados que nós já vimos isso. Aos homens, os judaizantes impunham a circuncisão como sinal da aliança. Sem a circuncisão, não haveria certeza de salvação. Era um sinal exterior. Versículo, ele continua, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo esses que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se orgulharem de vós em rituais físicos. O que Paulo está fazendo aqui? Está mostrando a hipocrisia dos judaizantes, está mostrando que os judaizantes queriam realmente colocar numa posição de superioridade, de grandeza em relação aos cristãos não judeus nas igrejas da Galácia. Então Paulo está mostrando qual é a verdadeira intenção deles. A verdadeira intenção dos judaizantes era o que? Se colocar numa posição de assenhoramento, de
de supremacia em relação aos cristãos gentios. Novamente, então, Paulo está alertando. Paulo não deixa dúvida no cerramento da sua carta. Agora olha o 14 e o 15. Mas, longe de mim, orgulhar-me, a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa alguma, mas sim o ser nova criação. E aí Paulo faz um contraste. Paulo está mostrando o contraste entre os judaizantes e a postura de Paulo. O que os judaizantes queriam e o que Paulo queria. Paulo está mostrando de uma forma inegável o seu bom desejo de que as igrejas na Galácia estivessem alicerçadas no Evangelho de Cristo Jesus. A igreja de Deus deve gloriar-se no Evangelho de Cristo Jesus. E aí Paulo diz, mas longe de mim orgulhar-me. Paulo é um cristão judeu. Paulo não se gloriava por ser judeu. Paulo não tinha orgulho por ser judeu, ao contrário dos judaizantes. Mas ele diz, ele só se gloria no quê? Olha, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz mais, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, como é precioso isso. O apóstolo Paulo, ele já disse isso antes. Voltem um pouquinho no capítulo 2, 19 e 20. Olha o que Paulo fala no capítulo 2, 19 e 20. Pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E aí Paulo então retoma esse mesmo ensinamento de que já estou crucificado com Cristo, o ensinamento de que já não sou eu mais quem vive, ou seja, não sou eu mais quem vive, mas agora é Cristo quem vive em mim, e essa vida que agora vivo na carne, vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo está mostrando que todo aquele, o que importava de fato é a realidade de que com Cristo fui crucificado. O meu velho homem foi sepultado com Cristo. O que importa aqui é a nossa nova identidade, a nossa nova posição em Cristo Jesus, como novas criaturas. O nosso velho homem, Paulo já falou isso aos Romanos, Romanos capítulo 6. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Lá em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo traz o mesmo ensinamento. Já que fostes crucificados com Cristo, ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto. Então é muito importante compreendermos que o apóstolo Paulo está falando o seguinte: não somente eu fui crucificado com Cristo e agora ressuscitado com Cristo para uma nova vida, mas ele diz mais: o mundo está crucificado para mim. Irmãos, como isso é importante entendermos que não somente o nosso velho homem foi crucificado, mas Paulo está falando que o mundo está crucificado para mim. Eu não tenho mais interesse pelas coisas do mundo. O meu coração, a minha mente, a minha vida não é mais voltada para a glória do mundo, para os prazeres do mundo. Eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Ou seja, agora é uma nova vida, uma nova criação. Por isso que ele termina o versículo 15 e fala: o que importa não é ser circuncidado ou não ser circuncidado, isso não serve de nada. O que importa é que em Cristo Jesus eu sou nova criatura, é que Paulo fala aos Coríntios. Não é o que ele diz aos Coríntios? Quando ele fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando ele fala que nós somos o que? Novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então Paulo está falando, o que importa para nós que recebemos Jesus Cristo como único Senhor Salvador, queridos, é compreendermos que esse mundo não é o nosso lugar. A nossa glória não está nas coisas terrenas. Nós devemos, como povo de Deus, ansiar e desejar a volta de Cristo Jesus, nosso Senhor.
Nós devemos ter um verdadeiro interesse pelas coisas do alto, o ser nova criação. Irmãos, como temos que compreender isso? Como temos que, em nossa vida, de fato, vivemos o que Paulo está falando? Paulo, ele ensina a igreja na Galácia aquilo que realmente é importante. E como devemos estar atentos, irmãos, porque vivemos dias em que verificamos o quanto que os falsos ensinamentos têm assolado a igreja de Deus. Tranquilamente, ao longo de toda a história, desde o primeiro século até hoje, nesses 22 séculos de cristianismo, em todos os séculos houveram heresias, em todos os séculos houveram falsos mestres, em todos os séculos, cada um segundo a sua realidade, o seu contexto, viveram o que nós vivemos hoje. E a falência do povo de Deus é quando o povo de Deus não anseia o verdadeiro evangelho e começa a dar ouvidos a falsos evangelhos. Então nós temos que estar atentos no tempo de hoje, quais são os falsos evangelhos do nosso tempo. Quais são os ensinamentos heréticos, quais são as práticas, quais são os costumes, quais são o modo de ser do tempo de hoje, que se constitui, se estabelece como uma ameaça, assim como foi no primeiro século. No primeiro século, aqui na Galácia, eram os judaizantes. Lá em Éfeso, era o gnosticismo. E hoje aqui? Hoje vivemos um tempo que o evangelho, há um evangelho do eu, do afago ao ego, aos prazeres, desejos da carne. Como que os cristãos de hoje são incentivados a consumir, a produzir riqueza e a ter a ideia de que o céu é aqui, o inferno é aqui. Temos que estar muito atentos, irmãos, porque segundo o tempo que vivemos, a igreja de Deus, ela também pode estar sendo enganada por falsos pregadores que ensinam um evangelho legalista ou um evangelho libertino, ensinam um evangelho da prosperidade, o evangelho do euísmo. Temos que estar atentos. E é muito preocupante. Por quê preocupante? Porque vivemos tempo de desinteresse pela palavra de Deus. Vivemos tempo de desinteresse pela comunhão da igreja. Vivemos tempo de desinteresse pelo serviço cristão. Vivemos tempo da comodidade. Eu quero aquilo que me é cômodo. Eu não quero nenhum sacrifício. Ontem, visitando um casal da igreja, conversávamos sobre isso. Antigamente, esse casal vinha com os filhos à igreja para o culto, domingo de manhã, carregando o filho no cangote, não tinha carro, era tudo a pé. Hoje em dia tem carro com ar-condicionado, com tudo, as pessoas estão na sua casa e não querem vir, não querem ter trabalho. Acordar de manhã para ir na igreja, tá bom ir num culto só. Não podemos ter dois cultos bons, porque se os dois forem bons, vão querer escolher um ou outro. Irmãos, que tempo é esse que vivemos? De total desinteresse, obrigado, de total desinteresse pela igreja, pela palavra. É muito triste isso, é muito triste. Os tempos que vivemos são tempos de apostasia. Olhemos para a igreja, somos uma igreja com mais de 170 membros. Olhemos todos os domingos, pela manhã. Quantos membros vêm? Não estou falando só de hoje. Olhemos para os cultos de quarta-feira. Que tragédia, que triste. Olhemos para os cultos à noite. Que tragédia, que triste. A igreja está com um caso de adultério com o mundo. A igreja de Deus está adulterando com o mundo. Aqui os jovens solteiros vêm aos cultos, mas vão para motéis. Vêm aos cultos, mas vão para show, vão para baile. Que isso, irmãos? Vivemos um tempo de decadência. Vivemos um tempo de apatia espiritual, de frieza. Então a igreja de Deus precisa se arrepender de seus pecados. O apóstolo Paulo está falando à igreja na Galácia com muito amor. Ele está convocando a igreja na Galácia, ele fala: vede que com grandes letras vos escrevo de próprio punho. E como pastor da igreja, eu digo o mesmo que Paulo.
É muito triste vermos a realidade que a igreja está atravessando. Não podemos, irmãos, como povo de Deus, aceitar isso. E Paulo fala, ele faz esse contraste, ele fala da postura dele. Nós temos que ser uma igreja que nos orgulhemos do Evangelho de Cristo Jesus. Nós temos que ser uma igreja que se orgulhe da palavra de Deus, o Evangelho da cruz. Nós temos que ser uma igreja que realmente estejamos crucificados como Paulo esteve para o mundo e o mundo para ele. Porque essa verdade não é verificada aqui. Não é verificada na igreja como um todo. A igreja está com um caso de adultério com o mundo. Isso é muito sério, irmãos. Isso virá o juízo de Deus. O juízo virá. E aí Paulo fala no versículo 16: que a paz e a misericórdia estejam sobre todos que andarem conforme essa norma, e também sobre Israel de Deus. E Paulo termina nessa primeira parte mostrando seu grande amor e preocupação. Olha que impressionante, ele fala que a paz e a misericórdia de Deus. Ele fala que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos. É sobre todos, irmãos. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos que andarem se conforme essa norma. Que norma? Do Evangelho de Cristo. Que norma? O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que norma? Eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Que norma? Que nós somos aceitos por Deus, não pelas obras que realizamos, mas pela obra que Jesus Cristo realizou. Que norma? O Evangelho da graça, que nos convoca a uma total entrega e consagração ao nosso Senhor. Que norma? A norma que nos mostra que nós não somos aceitos por Deus por méritos próprios, não sou melhor do que ninguém, não sou mais piedoso do que ninguém, mas é a graça de Deus que opera em mim e me capacita. Que norma? A norma daqueles que andam pelo Espírito e não satisfazem as concupiscências da carne. É tudo quanto Paulo falou ao longo de toda essa epístola às igrejas. Amados irmãos, isso é muito sério. Que norma? Essa norma que Paulo falou, que nós devemos levar os fardos uns dos outros. Que norma? Essa norma que nos ensina que nós não devemos nos orgulhar em relação ao outro, mas nos sermos servos um do outro. Olhe para toda a epístola e você vai ver essa norma. E ele fala também sobre o Israel de Deus. Amados irmãos, o apóstolo Paulo amava muito a igreja nas Galácias. Ele se preocupava com a igreja as igrejas na Galácia. E assim deve ser conosco também. Nós devemos amar a igreja de Deus. Nós devemos nos preocupar com a igreja de Deus. Nós não podemos aceitar essa decadência da igreja dos nossos dias. Nós não podemos aceitar essas práticas pecaminosas que têm assolapado a igreja e levado a uma apatia, uma frieza espiritual. Não podemos. A igreja de Deus não pode. Versículo 17, olha o que Paulo fala. Quanto ao restante, que ninguém me importune, pois trago no corpo as marcas do sofrimento de Jesus. Lembra como Paulo começou? Ele começa lá no capítulo 1 falando que ele é apóstolo de Cristo. Os judaizantes questionavam, denunciavam Paulo como uma farsa. Os judaizantes falavam que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma, mas Paulo termina falando: eu sou apóstolo. Quer a prova disso? Veja o sofrimento que eu passei por causa da cruz de Cristo. Veja o sofrimento que eu passei por causa de Jesus. Eu trago no meu corpo as marcas do sofrimento. Vamos nos lembrar, o livro de Atos nos mostra isso, quando o apóstolo Paulo, ele é apedrejado e é considerado como morto. Os judaizantes o apedrejaram muitas vezes, não somente um episódio, e é o momento em que ele é considerado morto. Tamanha foi as pedradas que Paulo recebeu na cabeça. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, se nós pudéssemos vê-lo,
certamente ele seria um homem de muitas cicatrizes. Muitas cicatrizes. No rosto, nas costas, nas pernas. O apóstolo Paulo, no final de sua vida, era um homem feio. Era um homem marcado. Era um homem que trazia de fato, e você olhava nos olhos, na casca dele, né, no corpo dele, as marcas do sofrimento. Ele é um apóstolo autêntico de Jesus Cristo. E aí lembremos-nos que o próprio Senhor Jesus fala: no mundo passarei por aflições, não é isso? O apóstolo Paulo fala: aqueles que querem ver uma vida piedosa serão perseguidos. E a igreja de hoje, que é o evangelho do capeta, não é? A igreja de hoje não quer o evangelho de Jesus. A igreja hoje não quer sofrer por causa de Jesus, nem por causa do evangelho. A igreja hoje quer o evangelho do conformismo, não é? E aí então, irmãos, é muito sério. Versículo 18: irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. E aí ele fala para quem? Para irmãos. Ele não fala para todos. Queridos, entendamos uma coisa muito séria. A paz de Deus, a misericórdia de Deus e a graça de Deus não é para todo mundo. Os que não nascerem de novo, os que não forem alcançados pela cruz de Cristo, pela obra de Jesus Cristo na cruz, vão experimentar a ira de Deus, a condenação eterna de Deus, o sofrimento eterno. A ira de Deus virá, irmãos. Não duvidemos disso. Deus é santo juiz e Ele há de manifestar a sua ira eterna contra todos aqueles que foram hipócritas, contra todos aqueles que não nasceram de novo, contra todos aqueles que se mantiveram rebeldes ao seu evangelho. Não duvidemos disso. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que julga retamente. O apóstolo Paulo, ele trabalha aqui a paz, a misericórdia e a graça, mas não é para todos. Não é para todos. Quem não se arrepender de seus pecados, quem não colocar toda a sua fé e esperança em Cristo Jesus, não importa quem seja, vai sofrer eternamente a ira de Deus. É o que a palavra nos diz. Ele termina: irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Então, irmãos, que nessa manhã em que nós concluímos a exposição da Epístola de Paulo aos Gálatas, possamos realmente verificar que a igreja de Deus deve gloriar-se no Evangelho de Jesus Cristo. Que nós nos gloriemos neste Evangelho, no Evangelho de Cristo Jesus. Que nós não tenhamos medo de abrir a boca e proclamarmos o Evangelho de Cristo Jesus. De vivermos de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus. Confiando que fomos aceitos por Deus, não por obras nossas, mas pela obra de Cristo Jesus. Pela sua morte na cruz, pelo seu sangue derramado, que nos purifica de todo pecado, pela sua ressurreição, que nos dá vitória diante da morte. Que nós possamos, em alto e bom som, proclamarmos isso a todos indistintamente, porque chegará o dia, irmãos, em que o juízo final virá, e aí Deus vai separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo, e que façamos o autoexame com muita sinceridade, porque para que nós não sejamos contados entre aqueles que foram colocados à esquerda de Deus e foram lançados no lago de fogo, enxofre e sofrimento eterno, mas que pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, possamos verdadeiramente crer no Evangelho de Cristo Jesus, porque assim nós teremos paz com Deus e viveremos eternamente para a glória do Senhor nosso Deus.
Amém? Vamos orar? Ó Pai,